Pergunta interessante e a resposta é simples. Porque quanto maior o número de ovos, maior será o número de embriões e maior será a sua chance de engravidar. Então a resposta é 12, a não ser que você não queira congelar embriões excedentes. Aí seria 9, né? Adoro quando me agradecem, mas adoro muito mais quando agradecem toda a minha equipe e todas as minhas meninas. Um bom pré-natal, uma boa gestação, um ótimo parto e um beijo para você. Gostei da sua pergunta, mas não tem um limite para isso. Existem trabalhos publicados de casos que fizeram seguidos até 8 vezes sem nenhum prejuízo do resultado. Eu não sei se é fácil aguentar essas 8 vezes seguidas. Se você aguentar, não tem nenhum limite para isso. Nossa, já fazem 7 anos, mas o número de filhos tem que aumentar. Não tenha filho único. Um filho único é muito pouco. Tenha mais filhos. Mas eu não sou filho único, minhas filhas não são filhas únicas, mas eu imagino sempre o futuro. Ter irmãos é muito importante. Irmão sempre é um porto seguro em que você pode pedir ajuda numa hora de necessidade. E ainda mais se forem os pais velhinhos, um filho único para cuidar deles. Não dá, é muito difícil. Não, acho que conforme você comenta na pergunta a seguir, realmente é muito raro. Nessa hora, eu peço sempre a ajuda de um especialista em medicina fetal, porque um obstetra, normalmente, não sabe todos os detalhes de complicações da gestação. Um especialista em medicina fetal vai te ajudar muito mais do que eu. Veja, essa pergunta gera respostas com conflitos e controvérsias e discussão. Mas se você perguntar a minha opinião particular, eu dou Clexane. Cuidados em excesso não faz mal para ninguém. Pode sim fazer a FIV simplificada, que é igual ao mini-FIV. Não deve transferir os embriões, porque a hidrosalpinge atrapalha a implantação embrionária. Agora, o começo, coletar, fertilizar e congelar, pode transferir? Não. 38 anos e uma trompa obstruída é muito pouca informação. Você tem que dar mais informações. O espermograma do seu marido, o seu cariótipo, tem trombofilia, tem adenomiose, tem endometriose, tem endometriose. Depois que você falar tudo isso, aí eu posso dar uma chance mais direta e objetiva. Espessamento na mucosa, em fímbria, na histerosalpingografia, significa salpingite, um processo inflamatório de tubas que atrapalha a gestação espontânea. Se tratar, pode ser que você consiga resolver e consiga uma gravidez espontânea. Pode ser. Claro que eu respondo. Se você é paciente minha, você deve estar cadastrada no meu celular. Se você manda um WhatsApp, eu respondo. Não de prontidão, porque eu posso estar em outro atendimento. Mas você tem o celular de emergência das minhas meninas que me localizam a hora que for urgente. E aí eu respondo na hora. Você pode retirar miomas e com o tempo voltar a surgir novos hemiomas. Tem pessoas que têm essa facilidade, é uma coisa difícil. Por isso, se você tiver miomas e já operou, engravide o mais rápido possível. Não é o indício que deu errado, mas é o indício, se não for corrigido, pode dar errado. Esse é o motivo pelo qual eu peço estradiol e progesterona várias vezes após a transferência, para corrigir em tempo. Boa sorte, tudo vai dar certo. E eu respondo no WhatsApp sim, viu? A causa mais comum de gravidez anembrionada são causas cromossômicas, mas mesmo pacientes que têm embriões euploides podem ter gravidez anembrionada. Mas uma primeira gestação que acontece isso não significa que outros terão o mesmo problema. Você quer saber de algo sobre importante nessa situação é que você e seu marido tenham feito o cariótipo. Pelo menos o cariótipo vocês devem ter feito. E se não fizeram, façam. Faz o preparo do endométrio com estradiol, que pode ser por várias vias, gel, via oral, via vaginal, mas se for um endométrio fino que não responde ao estímulo normal, você tem que dar outras coisas, que pode ser pentoxifilina, sildenafil, fazer mínimas estimulações, fazer o PRP, tem tantas... Olha, endométrio fino que não engrossa é um dos grandes desafios na medicina reprodutiva. Lá no site do IPJ eu escrevi um capítulo que fala sobre como melhorar as chances de engravidar e tem lá dicas de como engrossar o endométrio. Está lá no site do IPGO. Olha, endométrio fino que não engrossa é um dos grandes desafios na medicina reprodutiva. Lá no site do IPJ eu escrevi um capítulo que fala sobre como melhorar as chances de engravidar e tem lá dicas de como engrossar o endométrio. Está lá no site do IPGO. Como eu digo sempre, você não tem que me agradecer, porque o privilégio é meu de poder ajudar as pessoas a construírem as suas famílias. Eu sempre falo e comento. Eu adoro família, eu incentivo. Eu acabei de falar agora há pouco, tenho um filho. Não só não, 2, 3, quanto mais melhor, porque ter filhos é muito. É certo, não sou eu, como toda a equipe Peugeot, é muito feliz em poder ajudar as pessoas que não conseguem ter filhos naturalmente, com a nossa ajuda, conseguir a ter seus filhos. É uma delícia esse trabalho. Pergunta assim, a segunda coleta pode produzir mais óvulos que a primeira, porque quando não foi muito bem na primeira, a gente faz alguns ajustes e muitas vezes conseguimos mais óvulos do que na primeira. É só ajustar o protocolo. A adenomiose pode sim dificultar a implantação e até levar ao abortamento. É lógico que uma adenomiose pequenininha compromete pouco, ao passo que uma adenomiose que compromete muito a musculatura uterina é muito mais responsável por esses problemas. Mas eu prefiro tratar mesmo quando é leve.
Comentário importante. Viu como endometrite é causa de infertilidade e falha de implantação nos tratamentos de fertilização in vitro? É só tratar. Por isso eu digo e repito, faça sempre a biópsia de endométrio, de preferência junto com a esteroscopia. Sempre, sempre, sempre. Nossa, fez o parto do seu marido e da sua cunhada há 38 anos atrás. E o mais interessante é a sua sogra ter confiado em mim numa época que eu era mocinho, super jovem, recém-formado. Ela acreditou em mim e fiz os 2 partos dela. Manda para mim por direct o nome completo da sua sogra e o telefone também. Eu vou adorar dar um alô para ela. Ou então procurar a ficha dela na época que seu marido nasceu. Eu acho isso tão legal. Tá lá cadastrado, com certeza, viu? O máximo isso. E na dúvida, faz estereoscopia. A gente nunca se arrepende de fazer estereoscopia. A gente tira qualquer dúvida. Não fica com dúvida. Faz estereoscopia. Se o pólipo estiver lá, tira, que é melhor. Uma pergunta objetiva, uma resposta objetiva. O Lectron 7.5 é para 2 meses, mas eu confio para 45 dias, é o tempo que eu dou para ele. Mais do que isso, eu não confio muito, não. Esses polimorfismos não impedem a gestação espontânea, mas podem dificultar. Então, se houver dificuldade ou aborto de repetição, aí é fertilização in vitro mais biópsia embrionária. Essa é a indicação. Tratamento para endometrite é com antibiótico. Você perguntou de tratamentos intrauterinos. Tem uns tratamentos aí alternativos intrauterinos. Eu não gosto não e não apoio, mas tem gente que gosta. Aliás, tem uma pessoa que gosta, mas eu não gosto não. Tomar vacina da hepatite antes da gravidez, na gravidez, não tem problema nenhum. Pode tomar tranquila, sem nenhuma preocupação. Vai em frente, vai lá. Não é um embrião top, mas tem uma boa chance. Mas o mais importante é você fazer todos os exames de falhas de implantação. Não deixe escapar nenhum. Não é um embrião maravilhoso, mas tem chance sim. Se Deus quiser vai dar certo, vai em frente, vai lá. Você não finalizou sua pergunta, mas pelo que eu entendi, você quer a minha opinião dos seus embriões que são 4cc e qual é a chance? Não são embriões top. O 5A é muito melhor, mas blastocisto é sempre blastocisto. Você tem chance e faça todos os seus exames de falhas de implantação. Interessante o formato da sua pergunta. Você fez uma pergunta pelo avesso. Ninguém pergunta qual a minha chance de insucesso, e sim qual a minha chance de sucesso. Portanto, a resposta é a sua chance de insucesso é de 35%, porque a chance de sucesso é 65%. Você não tem que agradecer, porque profissionais da saúde são preparados para cuidar das pessoas. E eu e minhas meninas, nós adoramos cuidar das pacientes. E temos muita paciência toda do mundo. E tem pacientes que nos inspiram muito mais e dá vontade de cuidar delas. Aliás, todos nós do IPJ adoramos cuidar das pacientes. E tem gente que é muito especial, dá tanta vontade de cuidar delas. Nós gostamos de cuidar de todas, sem dúvida nenhuma. Mas tem umas que são demais, dão mais vontade ainda. Sem dúvida nenhuma, as citocinas TH1 e TH2 são responsáveis por abortos repetidos. E o bintralípide, que é um imunomodulador, é muito importante e às vezes também eu associo com o Reuquinol. Está bem tratada, vai em frente, tudo vai dar certo. Você tem uma baixa reserva ovariana, você tem um baixo estoque de óvulos, você vai produzir poucos óvulos na estimulação, mas você tem chance. É claro que não é um caso aquele melhor, mais fácil que tem, mas desafios sempre é bom. Um homem de 59 anos pode produzir sim espermatozoides de boa qualidade. A alteração mais frequente é a fragmentação do DNA aumentada. Mas pode engravidar, mas é importante que ele tenha bons hábitos, uma boa alimentação, faça uma boa suplementação e faça todos os exames. Claro que você consegue saber a classificação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A biópsia embrionária vai dizer sobre o cariótipo do embrião, se ele é euploide ou aneuploide. Agora, a classificação do blastocisto, se é 5A, 4BB, 3CC... Claro, pode saber. Perguntinha essa muito bacana. Você pode fazer, não é proibido, mas você não vai ficar chateada se der negativo, porque esse negativo não é conclusivo. Você pode fazer, se der positivo, é um bom indício, mas se der negativo, espera um pouco mais, porque não está na hora certa. Boa sorte. Pietra tem o nome científico de Dienogesse. É uma medicação leve que serve para adenomiose, mas não é poderosa, se bem que a sua adenomiose é leve. Mas a melhor medicação para adenomiose é o análogo e, no caso, o Lectron, como você falou. Fale com o seu médico que é melhor. Vou fazer um complemento, porque quando a adenomiose é aquela bem grave, que compromete muito a musculatura do útero, nem o análogo, o Lectron, é suficiente. Aí eu tenho que associar com outra medicação via vaginal, que é a gestrinona. Mas cada caso é diferente do outro. Que bom que você acompanha, que bom que eu tenho audiência e que bom que eu estou ajudando. Fico muito contente com isso, porque esse trabalho, que parece que é um grande trabalho, para mim é muito gostoso. Eu fico ansioso para chegar o domingo e começar a responder. Faz parte do meu... Eu estava falando, por incrível que pareça,
Essas respostas fazem parte do meu lazer do domingo. Eu encaixo no horário que dá. Hoje, por exemplo, foi depois do jogo maravilhoso do Palmeiras, que ganhou de 4-0. Eu não ia responder durante o jogo. Para avaliar a importância das células NK, eu gosto de ver a proporcionalidade entre os vários tipos de células NK. Você mandou só uma delas, que está baixinha. Então, a princípio, pelo que você me mandou, não é necessário um tratamento imunológico complementar. Eu estou vendo hoje muitas perguntas sobre adenomiose e, coincidentemente, o mês de abril é chamado o Abril Roxo, que é o mês da conscientização da adenomiose. Então, é um mês que nós vamos pensar muito sobre adenomiose e vou responder a seguir. Esse momento de bloqueio para adenomiose vai depender do grau de comprometimento do útero. Quanto grave a doença, quanto mais grave, mais medicação vai tomar. Eu uso sempre um análogo. Em casos mais complicados, eu uso a gestrinona. Agora há pouco eu acho que eu falei sem querer gestinol, mas é gestrinona. Gosto de usar progesterona até 12 semanas de gestação. Quando a gestação gemelar, eu estico um pouco mais. Uso uma dose menor até 32, 34 semanas de gestação, porque eu acho que ajuda a evitar parto prematuro em gemelar. Obstruir as tubas por cirurgia, é claro que pode. Eu tenho colocado muitos vídeos de cirurgias que eu faço com frequência, de restauração da anatomia em prol da fertilidade. Trompas muito ruins, a gente consegue desobstruir e recuperar. Depende de cada caso, né? Mas pode sim. Faz parte do nosso trabalho indicar uma doadora que tem uma semelhança física igual da receptora. O tipo de sangue também compatível com o casal, para que não haja nenhuma suspeita no futuro, caso ela não queira contar, que o filho não é do óvulo dela. Mas tem receptoras que querem escolher uma doadora que tem uma semelhança física ao marido, porque ela quer agradar o marido. Ela acha o marido mais bonito do que ela e que é igualzinho. Isso pode ser sim. Quando ela pede isso, a gente oferece e ela tem na busca de várias doadoras. Portanto, quando uma doadora nos procura, a gente não quer saber se ela vai contar ou não se o óvulo é de doadora para o filho dela. Mas a gente sempre mostra e busca essa semelhança e nós sempre temos doadoras com semelhança física. O interessante é que no relatório das doadoras tem uma descrição que ela fala o que ela gosta, o que ela trabalha, o que ela gosta de fazer, como ela se diverte. E tem receptores que se encantam da maneira que ela é, da personalidade, e gostam mais até do jeito que ela é do que a própria parte física. Para deixar claro que a gente sempre indica doadoras que têm uma semelhança receptora em todos os detalhes. A gente não quer saber se ela vai contar ou não, mas a gente faz o que é mais próximo do perfeito. E aí entra a epigenética, que é muito interessante. Crianças idênticas à mãe, é lindo isso. Desistir jamais. Mas por que você fez biópsia de um óvulo de uma doadora jovem, eu não sei. A não ser que seu marido tenha alguma anomalia cromossômica, uma inversão, uma translocação. Se não tiver nada disso, a próxima você faz sem biópsia. Aí vai dar claro que muda toda hora. Se não vai bem na primeira, muda a segunda. Se é má respondedora, boa respondedora, do hormônio do crescimento, muda o protocolo, dou remédio via oral, faço duas. Tem tantas estratégias, jamais repetir a mesma estratégia quando a primeira não deu certo. A lípide é um imunomodulador, portanto é indicado em problemas imunológicos na implantação embrionária. Portanto, intralípide imunomodulador. Um beijo para você e para toda a sua família. E apareça para me visitar. Saudades também. Digo sempre, elogiar toda a equipe PJ é maravilhoso. E falar que somos impecáveis é espetacular. Adoro isso tudo. Impecável é top. Obrigado pelo elogio. Nossa, estou recebendo tantos elogios hoje. Mas olha, a gravidez é um milagre. O poder divino está acima de tudo. Eu só ajudo. Mas quem garante a gravidez é Deus. Ele está no controle de tudo. PAI 4G 5G gera muitas controvérsias quanto à necessidade de dar ou não a enoxaparina, o Clexane. Eu particularmente respondi agora há pouco também, falei sobre esse assunto. Eu acho que tudo que eu puder fazer de melhor para a paciente, portanto, quando a paciente tem essa alteração, eu acrescento enoxaparina. Tem gente que fala que não precisa, não adianta nada, mas em fertilização in vitro, uma coisa tão desgastante, cara, difícil, expectativa, frustração, o exagero, nesse caso, eu chamo mais de prudência. Na dúvida, faça aquilo que não vai fazer mal e possa aumentar a chance de sucesso. Ah, mas não é tão necessário, mas pode ajudar. Prudência é tudo na medicina. Sim, o BCL6 é um marcador de endometriose e pode atrapalhar a implantação, mas é fácil para resolver. É só você fazer um bloqueio hormonal por uns 2 meses, no máximo 3 meses, e você anula esse efeito deletério do BCL6.
Só isso. A imagem que você descreve aqui é sugestiva de adenomiose, mas qualquer coisa em medicina você falar é sempre adenomiose? Não, mas é sugestivo e parece ser uma adenomiose bem pequenininha, mas no caso de reprodução assistida não custa nada tratar. Olha, existem dois tipos de azoospermia, a obstrutiva e a não obstrutiva. A não obstrutiva é aquela que não produz espermatozoides. O Clomid pode reverter. Eu acho muito pouco o remédio para ter conseguido reverter, mas tudo é possível na medicina, pode ser sim. A gestão via oral dá muito sono e pode dar muito enjoo. Quando eu indico para tomar eutrogestão via oral, eu falo quando eu estiver em casa na hora de dormir. Tem um caso de uma paciente que tomou uma tardezinha, ela pegou no sono dentro do carro no posto de gasolina. Não faça. Eu nunca indico repouso absoluto após a transferência embrionária. Eu não sei que caso poderia ser, nem lembro de nenhum que eu tenha feito isso. Eu peço para ir para casa, deitar naquela tarde, porque eu faço as transferências após o almoço, e no dia seguinte, vida normal. E mesmo no mesmo dia, tem chance de ser gêmeos. Mas o mais importante é que está indo super bem, está aumentando bastante o beta-HCG. Se é um ou se são dois, tanto faz. O importa é que está indo muito bem, que você tenha seu filho lindo, maravilhoso e saudável. Vai depender muito de como foi a sua cirurgia por estereoscopia cirúrgica. Eu faço estereoscopia cirúrgica e depende do grau da gravidade da doença. Se for um mioma profundo, muito grande, pode ser 2 ou 3 meses. Se for um pólipozinho, 1 mês é suficiente.